Vamos calcular o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero. No vídeo anterior, nós calculamos o limite de 1 sobre x quando x tende a zero, e nós vimos que o limite não existia. Só que eu acho que a explicação ficou um pouco confusa, então vamos calcular agora o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero, e eu acho que você vai compreender melhor porque que esse limite existe e o limite do vídeo anterior não existia. Então, vamos lá. Vamos fazer uma tabela aqui com valores de x e valores de 1 sobre x ao quadrado correspondentes. Lembrando que 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x na menos 2. Talvez o seu livro escreva assim, primeiro porque é mais simples e segundo porque pode confundir um pouco. Então, nossa primeira tentação é colocar logo o zero dentro da expressão. Mas, claro, quando x vale zero, 1 sobre zero ao quadrado não tem valor, não existe. Ou não está definido. Então, vamos tentar achar o limite quando o x é igual a valores muito próximos de zero. Vamos começar com aproximações pela esquerda, ou seja, valores menores que x igual a zero, mas muito próximos de zero. Por exemplo, menos 0,1. Bom, 1 sobre menos 0,1 ao quadrado é igual a 100. Vamos pegar outro valor, menos 0,01. 1 sobre menos 0,01 ao quadrado é igual a 10.000. E eu acho que você já percebeu o padrão, certo? Conforme nós formos nos aproximando de zero, nós vamos obter valores cada vez maiores. Agora, vamos ver aproximações pela direita, ou seja, valores maiores que zero, mas muito próximos dele. Então, quando x vale 0,1, quanto que vale 1 sobre x ao quadrado? Bom, é 1 sobre 0,1 ao quadrado, que também é igual a 100. É o mesmo valor aqui de antes, porque o sinal menos, como eu estou elevando ao quadrado, não importa. Quando x vale 0,01, bom, 1 sobre 0,01 ao quadrado é igual a 10.000. E aqui você também já percebe o padrão, certo? Então, vamos transformar isso num gráfico. Vamos supor que isso é uma função, certo? 1 sobre x ao quadrado. Então, quando o x é muito grande, o valor vai ser praticamente zero, e quando o x vai diminuindo, eu aumento o valor cada vez mais. Aqui, quando o x é igual a valores muito negativos, também eu vou ter valores muito pequenos. Lembre-se que eu estou elevando ao quadrado, então o sinal negativo é cancelado. E conforme eu me aproximo de zero, o valor vai aumentando cada vez mais. 100, 10.000 e assim por diante. Então, qual é o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero? Bom, nesse caso, você vê que o limite é mais infinito, certo? É mais infinito. Porque quando eu me aproximo do x é igual a zero pela esquerda, o gráfico tende ao mais infinito. E quando eu me aproximo do x é igual a zero pela direita, a expressão também tende ao mais infinito. Nós podemos escrever isso assim: o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero pela esquerda, seria essa aproximação aqui, é igual a mais infinito, certo? Nós confirmamos isso com alguns valores. E o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero pela direita, que é essa aproximação aqui, também é mais infinito. Então, nesse caso, o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, é mais infinito. Agora, por que o limite do vídeo anterior não existia? Bom, no vídeo anterior, nós tínhamos o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero. E nós vimos, com alguns valores, que o gráfico de 1 sobre x é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Então, o que nós vimos? Que quando eu me aproximo do x é igual a zero pela esquerda, o meu limite é menos infinito. Então, o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, é menos infinito. E quando eu me aproximo do zero pela direita, quando eu pego o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, o limite é mais infinito.
Então, nesse caso aqui, existem os limites laterais, quando eu me aproximo de cada lado individualmente, mas os limites não são iguais. Por isso que esse limite aqui não existia. Agora, no caso de 1 sobre x ao quadrado, os dois limites laterais têm o mesmo valor. Então, o limite principal, digamos assim, existe. Então, eu espero que você tenha entendido essa questão, se ainda tinha ficado alguma dúvida. Vamos fazer mais alguns exemplos, então. Vamos calcular o limite. Vamos ver, pode ser x ao quadrado menos 5x mais 4 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Bom, nossa primeira tentação é colocar o 1 dentro da expressão, mas você imediatamente vê que eu vou ficar com... Aliás, vamos calcular aqui. É 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 4 sobre 1 menos 1. Isso é igual a 1 ao quadrado mais 4 é 5, menos 5 é 0, e no denominador também é 0. Então, a expressão não tem valor definido quando x vale 1. Então, nós temos que calcular o limite, que é quando x fica muito, muito, muito próximo de 1. Bom, quando nós temos essas frações assim, geralmente o numerador tem como fator o denominador e você tem como cancelar as coisas. Então, vamos ver. Eu fico com o limite, vamos escrever a expressão, x ao quadrado menos 5x mais 4. Quais são os dois números que somados dão menos 5 e que multiplicados dão mais 4? Bom, esses números são menos 1 e menos 4. Então, eu posso escrever a expressão, o numerador, da seguinte forma, x menos 1 vezes x menos 4. E tudo sobre x menos 1. E o limite é quando x tende a 1. Bom, agora, se eu supor que o x assume todos os valores, exceto o próprio 1, porque quando ele é igual a uma expressão não tem valor definido, eu posso cancelar esses dois termos aqui. E eu fico com o limite de x menos 4 quando x tende a 1. E agora, qual é esse limite? Bom, nesse caso, eu posso simplesmente colocar o 1 dentro da expressão. Isso vai ser igual a 1 menos 4, que é 3. É menos 3, aliás. Então, na verdade, se nós fôssemos fazer o gráfico, essa expressão aqui ela é exatamente igual a essa expressão aqui. Exceto um buraco que eu vou ter quando x vale 1, porque quando x vale 1, a expressão não tem valor definido. Mas elas são equivalentes em todos os outros pontos, então eu posso dizer que o limite, quando x chega muito perto de 1, vai ser igual a menos 3, porque elas são a mesma expressão, só que essa expressão aqui vai ter um buraco no menos 3 quando x vale 1. Vamos fazer mais um exemplo. Limite de x ao quadrado menos 16 sobre x mais 4 quando x tende a menos 4. Bom, novamente, eu não tenho como colocar o menos 4 nessa expressão, porque eu ficaria com menos 4 ao quadrado menos 16 sobre menos 4 mais 4, que é 0 sobre 0. Certo? Bom, mas nós reconhecemos que x ao quadrado menos 16 é um daqueles produtos notáveis. Então, eu posso reescrever isso assim, ao limite. X ao quadrado menos 16 é x mais 4 vezes x menos 4, tudo sobre x mais 4, quando x tende a menos 4. Então, se eu supor que o x assume todos os valores, exceto o próprio menos 4, eu posso cancelar esses dois termos. E eu vou ficar com o limite de x menos 4, quando x tende a menos 4. Bom, quando x se aproxima cada vez mais de menos 4, essa expressão se aproxima cada vez mais do menos 8. Basta eu colocar o menos 4 no lugar do x, que agora, como eu me livrei do denominador, não tem problema nenhum. Então, na verdade, essa expressão aqui é exatamente igual a essa expressão aqui, só que essa expressão vai ter um buraco quando o x vale menos 4. E essa expressão aqui não vai ter, mas quando o x tende a menos 4, o limite vai ser igual.